Olá, meus amigos, minhas saudações. Dando sequência à matéria relativa à falência, este vídeo trata da parte 7, em que eu abordo, em relação ao decreto de falência, os seus efeitos quanto à pessoa do falido, matéria que está no artigo 102 e também no artigo 104 da Lei de Recuperação e Falência. Então, em relação à pessoa do falido, o primeiro efeito nós vamos encontrar no artigo 102 da Lei Falimentar, porque, como regra, o decreto de falência vai gerar, em relação a ele falido, a inabilitação para exercer atividades empresariais, e isso vai perdurar, esta inabilitação vai perdurar até lá na frente decisão que extinga suas obrigações em relação às questões da falência decretada, certo? Então, o artigo 102 da Lei Falimentar, ele prevê exatamente, como um dos efeitos do decreto falimentar, essa inabilitação do falido para o exercício das atividades empresariais, e isso perdura, essa inabilitação irá perdurar até que as obrigações relacionadas à falência decretada sejam decididas por sentença como extintas. Além disso, também o decreto de falência irá acarretar, em relação ao falido, todos aqueles efeitos mencionados no artigo 104 da Lei 11.101. Então vamos ver quais são eles. Tá? Primeiro, o falido deverá então assinar nos autos da falência, desde que intimado da decisão, um termo de comparecimento, em que deverá constar o seu nome, a nacionalidade e também o seu estado civil e o seu endereço, o endereço completo do seu domicílio. Nesse mesmo termo, ele deverá prestar declaração sobre as causas que determinaram a falência, se isso tiver sido requerido pelos credores. No caso de sociedade, de falência de sociedade empresária, também os nomes e endereços de todos os sócios, no caso de sociedade por cotas, ou de acionistas controladores, diretores e administradores, se tratar de sociedades por ações. Ainda também com base no 104, o falido terá que apresentar o seu contrato social, com prova do registro do contrato social no órgão registrador de empresas, quer dizer, do registro do contrato social na respectiva junta comercial, assim também como o registro de todas as alterações que eventualmente tiverem havido ao longo do tempo no contrato social original. Além disso, também, no termo de comparecimento, o falido deverá informar o nome do controlador responsável pela escrituração dos livros obrigatórios. Também vai ter que mencionar, informar os mandatos, as procurações que tenha outorgado a alguém, indicando daí, nesta informação, o objeto da procuração, do mandato, o nome do mandatário e o endereço do mandatário também. Além disso, ainda no termo de comparecimento, vejam, é um termo bastante completo, o falido deverá informar os seus bens imóveis e também os bens móveis de valor que não se encontrem no estabelecimento da falida, da empresa falida. Deve dizer também, deve informar se faz parte de outras sociedades e, se fizer, deve exibir cópia do respectivo contrato.
Além disso, deve informar a respeito de suas contas bancárias e também de suas aplicações, dos seus títulos em cobrança e de processos em andamento, em que ele seja tanto autor quanto réu. Além disso, também o falido deverá depositar em cartório, no ato da assinatura do termo de comparecimento, os seus livros obrigatórios, os livros obrigatórios da empresa, e estes livros obrigatórios depois serão entregues ao administrador judicial após o encerramento dos livros, que deve ser procedido pelo juiz. Uma outra exigência do falido como efeito, né, em relação à sua pessoa, decorrente do decreto de falência, é não se ausentar do local do processo da falência, exceto se esta ausência se der por motivo justo, com comunicação expressa ao juiz e ainda, além disso, também deixando o procurador para lidar com a continuidade do processo, caso isso seja necessário. É claro que a lei não fala, mas se nós interpretarmos, não é uma ida até uma cidade vizinha para almoçar ou jantar. Estamos falando de uma ausência duradoura, de uma ausência que vá determinar a permanência fora do local do juízo da falência durante um tempo maior. Deverá também o falido comparecer a todos os atos da falência, né? Seja pessoalmente, seja por procurador, sempre que a sua presença ou a presença de um procurador ela for indispensável, né, quando a presença pessoal dele for indispensável, ele tem que comparecer pessoalmente. E ele pode deixar um procurador quando a presença pessoal ela não for indispensável. Além disso, também ele deve, o falido, entregar ao administrador judicial, com a devida brevidade, bens, livros, papéis e todos os documentos relacionados às atividades da empresa falida. Deve ainda, tudo isso com base no 104, né, meus amigos, nos incisos e alíneas do 104. Deve também indicar ao administrador judicial os bens que tenha em poder de terceiros, né, bens que estejam, bens de sua propriedade, ou da propriedade da empresa, que estejam em poder de terceiros. Deve, além disso, prestar informações de interesse da falência, quer ao juiz, quer ao administrador judicial, quer a qualquer credor que a solicite, e também, quando solicitadas, pelo Ministério Público, porque o Ministério Público, afinal de contas, atua como o guardião, né, como defensor da ordem jurídica. Deve também o falido ainda, também com base no artigo 104, auxiliar o administrador judicial com o devido zelo e com a devida presteza em tudo que for necessário. Deve examinar as habilitações de créditos apresentadas para ver, claro, da sua regularidade. Deve assistir ao levantamento contábil, à verificação do balanço e ainda ao exame dos livros da empresa. Além disso, o artigo 104 informa que o falido deve se manifestar sempre que o juiz determinar a sua manifestação sobre alguma coisa importante para o processo falimentar. Deve apresentar ainda também a relação dos seus credores no prazo que o juiz determinar. E, por fim, como última obrigação do falido constante no artigo 104, ele, falido, deve examinar e dar parecer sobre as contas apresentadas pelo administrador judicial quando o administrador judicial as apresentar.
Certo, meus caros? No próximo vídeo, no vídeo da parte 8 relativa à falência, nós vamos tratar dos efeitos do decreto de falência quanto aos bens do devedor, certo? Quanto aos bens do falido. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.